E agora a gente vai conversar com o chefe de operações estratégicas da Cefaz, Leopoldino Melo. Ele vai explicar como funciona a Operação Mãos na Massa e tem como objetivo proteger os comerciantes alagoanos da concorrência de produtos que são vendidos no estado sem pagar impostos. Bom, isso estabelece já uma concorrência desleal, né? Imposto é para todo mundo, né? Com certeza, Miguel. A Secretaria de Fazenda, ela tem vários pontos a serem observados. E nessa operação Mão na Massa, nós buscaremos intensificar o trabalho nas fronteiras, o trabalho nas rodovias e o trabalho nas avenidas e todas as regiões de bairros e cidades do estado de Alagoas, para tentar minimizar esse fator que você definiu, a sonegação, a concorrência desleal. E tem mão na massa para um fim específico, que foi a farinha de trigo. Essa operação, ela já foi efetuada no segundo semestre de 2015, no primeiro semestre de 2016, especificamente com a farinha de trigo, nas panificações. Porém, o estado de Alagoas, ele declinou de um protocolo junto ao CONFAS e aos estados do Nordeste com a comercialização de farinha. Por quê? Nós tínhamos um mercado com os nossos moinhos de 75%. Hoje esse mercado caiu para 30%. Ou seja, 75% e o resto de 25% era o quê? Era de fora. De fora. Hoje nós temos 70% de fora e 30% daqui. Mas por que inverteu-se a lógica? Justamente essa concorrência que estava ocorrendo dos moinhos do Nordeste para com Alagoas. O Estado declinou desse convênio e agora iniciará esse trabalho de mão na massa. Porém, não ficará restrito à farinha de trigo, será com todas as mercadorias e todos os produtos. Intensificando nas fronteiras, nos nossos postos fiscais, nas entradas do Estado, onde terá a fiscalização móvel, nas rodovias com as blitz e nas cidades também com blitz. E já se estabelece já um problema, eu acredito, né, nacional, à medida que você precisa estabelecer determinados protocolos, acertos entre governos para erradicar esse tipo de problema, né? Eu acho que isso se quebra a divisa, problema de fronteira, incentivo fiscal, um maior do que o outro, isso vai se estabelecendo um grande problema, né? Se um cobra 17%, outro cobra 15%, isso já vai estabelecendo um problema que deve ser administrado. Agora, não se deve repassar isso primeiro para o consumidor, mas também tem que proteger o comerciante, a produção local, tem que se proteger todo mundo. A Secretaria de Fazenda, ela tem que proteger o seu contribuinte habitual, contribuinte do Estado, e fortalecer a sua economia, o seu Estado, de forma a gerar divisas, gerar emprego, gerar renda e desenvolver o bem-estar da sociedade. E a Secretaria, nesse ponto, tem feito um trabalho desde 2015, quando se iniciou esse governo, onde passou 6 meses fazendo um trabalho educativo, fazendo operações que foram chamadas determinada cartão de visita, e foram nas 10 cidades mais populosas do estado, visitando os contribuintes, sinalizando e instruindo as irregularidades constatadas para que fizesse as correções. A partir do segundo semestre de 2015, iniciou-se um trabalho já com o fator punitivo, o fator de correção, com a cobrança já das irregularidades e dado sequência nesse patamar. Este ano, no final de ano agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que teve início essa portaria em 4 de novembro e se estenderá até março de 2017, a Operação Mão na Massa, onde atuará em todo o estado para fortalecer, intensificar a fiscalização e proteger todo o mercado local
incentivar o nosso mercado para a melhoria da nossa sociedade. Qual é a perspectiva de recuperação de receita, né, e benefício ao consumidor final? Não temos como mensurar, porque são fatores dinâmicos. E esses fatores dinâmicos, as mensurações são extremamente complexas. Mas são trabalhos executados, monitoramentos efetuados e análises para se buscar essa situação. Não só no trânsito, mas também no monitoramento e o trabalho específico, no caso da farinha de trigo, nas panificações. Essa farinha estava entrando de forma clandestina no estado? Não, ela não entrava de forma. Tem algumas que entravam sem nota fiscal. Outras situações que foram detectadas pela mercadoria em trânsito, pelas fiscalizações móveis, notas fiscais oriundas do Sul e Sudeste, principalmente do Paraná, destinadas a outras unidades da federação, sendo descarregadas no estado, provocando o quê? Uma concorrência desleal. Por que fazem isso? Para driblar a fiscalização? Exatamente. Para driblar a fiscalização, aquela empresa que adquire essa mercadoria num valor diferente, um valor diferenciado, um valor reduzido e comercializa o seu produto com um valor inferior, participando de uma concorrência de forma errada, de uma forma desleal. Quantas empresas se prejudicaram aqui no estado e com essa capacidade de prejuízo até acontecer uma demissão em massa? Demissão em massa não tem esse fator. A concorrência você vai diminuindo. Porque no mercado, se você tem 75% do mercado, agora só tem 25%, mas isso já vem a longo prazo. Isso é um prejuízo muito grosso. Isso é uma situação que vem de um estudo de um ano, né? Então essa farinha, ela estava, no caso desses moinhos, oriundas dos estados do Nordeste, que detêm moinhos também. Então o estado de Alagoas teve uma redução nessa fabricação, nessa industrialização deste produto. É uma indústria de beneficiamento, já que a gente não planta. Exatamente. Né? Você compra o trigo e no trigo você vai transformá-lo. Nessa transformação, nós perdemos um mercado e tem uma redução. É uma situação dinâmica onde teve a migração desse produto oriundo para outro estado, de outro estado. Mas nós vamos recuperá-lo. Com esse trabalho, nós queremos que os nossos moinhos voltem a exercer o seu trabalho na nossa cadeia produtiva. Estava frouxa a fiscalização? O que aconteceu para que houvesse essa inversão de valores? Não é questão de fiscalização frouxa. A farinha de trigo é uma mercadoria sujeita ao sistema de substituição tributária, que agora foi alterado. E com essa alteração será possível buscar esse retorno, essa arrecadação que não estava sendo partilhada da melhor forma para com o Estado. O Paraná, ele cobra menos imposto do que Alagoas, não? Não, o Paraná não faz parte dessa situação. O Paraná é uma situação diferente, onde ele não participa do convênio. Esse convênio era com os estados do Nordeste. No caso, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, Pernambuco, Sergipe e a Bahia. O protocolo era em cima desses estados. As padarias que estão comprando esse tipo de trigo, esse trigo que está fora do convênio, elas têm garantia de produto, eles têm uma melhor performance dos seus produtos, ele tem um desconto na compra. Por que eles compram? É um preço reduzido. Preço reduzido porque ele compra essa mercadoria sem uma nota fiscal. Principalmente as mercadorias oriundas do Paraná, ele tem um valor inferior e pratica um preço menor. Ao praticar um preço menor, ele vai ter uma compra de uma quantidade maior. Já estão detectados esses pontos? Já fizemos esse trabalho, como eu falei,
em 2015, em 2016, fará novamente este final de ano para fortalecer esse trabalho no ponto direcionado à fiscalização na ponta das rodovias e nas avenidas e na fiscalização móvel nas grandes cidades. Tem o fator de conhecimento do trânsito, mas no fator específico do estabelecimento já será, como você bem pontuou, direcionado, com o levantamento, com o monitoramento, com as informações todas detalhadas para focar o ponto arrecadatório. A fiscalização está em que ponto? Está no ponto punitivo agora? Agora já é ponto instrução? punitivo. Não tem agora a instrução. A instrução foram nos 6 primeiros meses do início do governo, do início da gestão na Secretaria de Fazenda, do governo do Estado, nos 6 primeiros meses, ou seja, de janeiro a junho de 2015, foi fatores instrutivos, fatores educacionais. A partir de julho de 2015, é o fator corretivo. Quanto um estabelecimento desse paga de multa detectada a infração? Depende, ela é variável. Uma mercadoria detectada sem documentação fiscal, sem a nota fiscal, como comumente é chamada, ela vai pagar o tributo, o valor do tributo, tendo como base, o que é definido na legislação, o maior valor de mercado. Se for uma mercadoria sujeita à pauta, aquela pauta ou o valor que for maior, a pauta ou o valor de mercado. Aplicando a alíquota interna, que é 17%, e hoje, a partir da emenda constitucional 87 de 2015, não sendo mercadorias inerentes a remédio de consumo humano, a cesta básica ou alguns produtos ligados a material escolar, todos os demais produtos pagam o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, que é variável em 1% ou 2%. No caso, a maioria é 1%. Ou seja, você vai pagar os 17% mais 1%. Mercadoria sem a documentação fiscal, você tem uma penalidade de 200% do valor do tributo. Se o tributo custa 1, eu vou pagar 3. 1 mais 2 da penalidade. Porém, havendo a correção dessa infração imediatamente, a legislação determina a redução dessa penalidade no montante de 70%. Ou seja, você vai, na verdade, pagar o tributo, que é obrigatório, de 1 e mais 60%, que é a penalidade prevista com as reduções determinadas. É possível que nesse momento alguém continue comprando mercadoria sem nota, ou com nota falsa, ou com nota carimbada, ou com nota de alguma forma, de algum irregular? É possível que nesse momento esteja acontecendo isso? Com certeza. Porque nós não temos condições de abarcar o mundo, o Estado inteiro. Mas o esforço é para que não aconteça. Exatamente. Exatamente. O esforço da fiscalização, em seu trabalho diário, contínuo, é minimizar ao máximo esses fatores de sonegação. Conversamos com o Leopoldino Melo, chefe de operações estratégicas da Secretaria da Fazenda. Muito obrigado pela entrevista. Tem um detalhe, Miguel, muito importante que eu peço para você focar. O maior fiscal é o cidadão. Ao exigir a nota fiscal, ao solicitar numa padaria a aferição da máquina de pesagem, ao solicitar num posto de combustível a aferição, nós tivemos uma operação agora em conjunto com a ANP, onde um posto de 28 bicos, 22 foram lacrados por vender uma galonagem inferior do que ele estava vendendo.
onde você também pode exigir como cidadão a aferição da qualidade daquele combustível, que nós pegamos um posto de combustível com 75% de álcool na gasolina. Então, o cidadão é o maior fiscal. Então, o combate à sonegação, ele inicia com o cidadão. Pedindo a nota fiscal. Muito obrigado. E o Pauta Especial fica por aqui. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.